Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecer a todo mundo que já está conectado com a gente, que já está curtindo ao vivo esse episódio. E para você que depois vai assistir na sua casa, vai maratonar junto com os outros episódios aqui do No Ar, tá bom? Antes de eu apresentar nossas convidadas de hoje, que é muito especial, um programa muito bacana, que a gente vai falar sobre muita coisa legal, para você que quer aprender mais sobre o mundo digital, para você que tem a sua empresa, você que é empresário, você que quer entrar nesse mundo digital e não sabe como, ou tem medo, né? De não ter resultado. A gente vai conversar com duas meninas aqui que estão à frente de uma agência que está fazendo o maior sucesso. A gente vai trocar ideia, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho e o projeto delas, tá bom? Antes, porém, entretanto, contudo, aqueles recadinhos, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para que muita gente saiba, principalmente o YouTube, que a gente está entregando sempre um produto e também um conteúdo de qualidade para você, beleza? Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Montana Automóveis. Cara, para você que está a fim de trocar, comprar, financiar o seu veículo, a Montana tem tudo que você precisa. Tem um QR Code aqui, clicando nele, você já vai entrar em contato com a galera da Montana. Você pode comprar o seu veículo, que inclusive tem veículos com até 2 anos de garantia. Show de bola, né? É só você ir na Montana e já aproveitar aqui. Tá chegando o Dia das Mães, quem sabe você não dá um presente para sua mãe, um carro, ou troca o carro dela. Que legal. Bom, falar da St. James Barbershop. Cara, é uma barbearia que na verdade é uma experiência diferente para você poder fazer a sua barba ou cortar o seu cabelo, tá? São 2 unidades em Rio Preto. Tem no Vivendas e você vai encontrar também a St. James ali no Dama, tá? Fica em frente ali o Gaivotas. O mais bacana é que é uma experiência diferente. Lá você vai encontrar produtos exclusivos com a marca St. James, tem um bar, tem o dia do noivo, tá? E o mais bacana de tudo isso também é que lá tem alguns eventos especiais. Então, esse QR Code você já vai entrar direto aqui. E o mais bacana também, você já vai conseguir agendar o seu horário na St. James. E na próxima terça-feira, a gente vai estar trocando uma ideia com o Otávio, que é o proprietário da marca, né? Proprietário da St. James do Vivendas. Vai falar sobre franquia, sobre a barbearia e esse mundo das barbearias gourmet, tá bom? Então fica ligado com a gente. Agradecer também a T-Flow, que é a marca que veste os artistas. A T-Flow junto com a gente também como patrocinadora master, para você que tá a fim de comprar sempre as melhores roupas, as melhores marcas. E o mais legal da T-Flow, sabe o que é? Tem agora 2 novidades. A nova loja da T-Flow, tá bom? Que vai acontecer, que já está inaugurada aqui em Rio Preto. Fica no piso superior lá do Iguatemi, tá bom? Show de bola. E também você vai encontrar o novo Instagram, que é o @tflow, Iguatemi.Rio Preto, beleza? E tem um @useTflow também. A nova coleção outono e inverno tá sensacional, tá assinada pelo Jesus Luz. É show de bola, né? Não esqueça, então, T-Flow. Agradecer também que tá com a gente aqui o Sanso Studio. Para você que tá a fim de comprar, deixar o seu carro sempre limpo, sempre higienizado, com produtos de qualidade, dá aquele up no seu carro. Cara, eu levei o carro nosso lá, o bala de coco, e você precisa ver como é que tava. Tava tudo encardido, o banco tava tudo sujo, e de repente ficou a coisa mais linda do mundo, parece que eu tirei da concessionária. Sanso Studio, clicou aqui também, você já vai ter as novidades, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores, a galera que tá junto com a gente aqui hoje, porque vamos apresentar as nossas convidadas, né? Do meu lado direito, vamos dizer assim, nós temos a Cristiane Mantovani, vou chamar ela de Cris hoje o episódio inteiro. Cristiane Mantovani Merlini, 25 anos, ela que é sócia da Oreb Comunicação, publicitária formada na Universidade Paulista, Unip, pós-graduação também, ela é pós-graduada em marketing digital pela FGV
e também a Universidade Católica, tá bom? A Thaís Nogueira, que tá aqui do meu lado também, Thaís Nogueira Corrêa de Melo, ela que nasceu em 99, tem 24 anos apenas e é sócia proprietária da Aureb Comunicação também. Ela também foi formada na Unip, Universidade Paulista, também fez aqui a Universidade Católica, casada com o Gustavo Matheus, que veio hoje presenciar aqui junto com a gente, né, prestigiar. E o mais bacana, eu vi a Thaís 3 vezes na vida, as 3 vezes que eu vi ela estava grávida. A gente vai estar falando sobre isso aqui também, viu? Ela que já tem, então, é mãe de 2 filhos, né? O Gustavo Matheus de Melo e também o Isaac, 7 meses. Um tem 2 anos, o outro 7 meses e está agora esperando a Olivia. Que legal. Hoje, então, aqui, vamos falar com o pessoal da Aureb Comunicação, a Thaís e também a Cris. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, Milton. É um prazer estar aqui. Gente, é o seguinte, eu conheci vocês, eu acho que vocês tinham, eu acho que fazia pouco tempo que estava a Aureb, né? E naquela captação de clientes, aquele monte de coisa acontecendo, eu falei assim, poxa vida, é um nome diferente, né? Que muita gente quer saber o porquê que chama assim. E eu via duas meninas jovens que tinham se formado há pouco tempo e que estavam iniciando nesse mundo das agências e principalmente numa cidade que tem um monte de agência, né? Sim. E eu falava, cara, será que é mais uma agência, né, que vem por aí? E eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês, acompanhar os clientes de vocês e via que vocês tinham clientes de todos os tipos, né? Então, todas as necessidades, seja um comércio, seja um empresário, seja um médico. E eu falava, que bacana, cara. A carteira de clientes realmente é diversificada. Então, elas têm esse potencial e, principalmente, esse jeito diferente de conduzir. Então, eu queria que vocês, primeiro, antes de tudo, como que vocês se conheceram, se foi na faculdade, né? E contar a história de como que deu a ideia de montar a Aureb e tudo mais. Quer começar? Hoje pode ser, um pedacinho. Bom, a gente se conheceu na faculdade mesmo, né? Então, ali a gente começou uma amizade. E a Aureb, ela não nasceu planejada, ela aconteceu diante de pessoas que vinham nos buscar individualmente, né? Eu, Sim. a Thaís, para fazer um freela, para fazer uma logo, fazer uma arte. E aí a gente trabalhando, né, em outros empregos, né? Fixos, já todos certinhos, né? A gente começou a pegar individualmente, e aí eu recebi a proposta de um cliente um pouco maior. Eu falei, eu sozinha eu não vou pegar não vou dar conta. Eu falei pra ela, Thaís, se você quiser, né, pegar, eu pego, senão eu nem vou pegar. Sim. Aí ela topou e a gente começou a ter o nosso primeiro cliente. E aí, esse cliente foi indicando, aí as pessoas foram vendo, e aí um fala pro outro, e aí a gente começou a aumentar. E mesmo assim, no começo, eu né, principalmente não acreditando tanto, assim, né, não enxergando tanto a gente como uma agência, né, a gente foi acontecendo. E aí, né, depois a gente também, trazendo nossa fé, a gente discerniu, né, e que teve ali o discernimento de começar algo, né, de acreditar naquilo Sim. que a gente estava fazendo ali como algo que era para nós, né? E aí começou a ser um sonho. E já era uma pretensão de vocês, sejam juntas ou separadas, ter a própria agência ou não? Não. Na verdade, nunca foi, assim, porque os meus pais são empresários, né, desde criança. Só que aí, eu acho que por ver os prós e os contras, né, a gente vivenciar aquilo no dia a dia, eu falava, não, eu quero ser registrada, ter horário para entrar, ter horário para sair, ter minhas férias. Né? E aí, acho que por conta disso, não sei, eu nunca imaginava, assim, empreender, principalmente porque a gente estava na faculdade, mas graças a Deus nós duas já estávamos em empregos muito bons. Sim. Então já éramos registradas como publicitárias, enfim, já tinha uma carreira assim, meio desenhada. Daí quando eu fui falar pro meu pai, ele falou, mas você tem certeza? Porque já tá meio... Ele sempre me apoiou, né? Os Sim. dois sempre me apoiaram, mas ele falou... Analisa bem, porque isso já tá encaminhado, né? Você vai sair do certo para ir pro incerto, né? Fica naquilo. Então, nunca foi um sonho, nunca foi algo... Até a gente conta isso quando a gente vai contar a história da Aureb mesmo, porque foi algo que marcou. Que a gente, de fato, foi uma decisão. E dessa decisão, a gente colhe muitos frutos hoje, Sim. né? Sim. Porque não era algo que a gente imaginava antes e foi dando muito certo. E graças a Deus, assim, a pessoa que
que conversou com a Cris inicialmente, até ela tinha uma rede de negócio. Então, ela chegou na gente e falou, e aí? Vocês têm um nome? Vocês vão divulgar? Quem são vocês? Porque vocês fazem o meu marketing, mas eu não posso falar de vocês, né? Porque a gente não tinha um nome, a gente era freelancer, né? E aí, então, que a gente sentou e falou, não, vamos fazer isso acontecer, né? E aí a gente rezou, enfim, né? Isso tudo traz de nós, né? Não tem como desvincular o pessoal do profissional. Então, a gente traz um pouco de nós, tudo isso, e a gente rezou, e aí chegamos ao tal nome, né, Oreb, que hoje faz todo sentido para nós, porque, de fato, no nosso dia a dia, com os nossos clientes, ou com a equipe que hoje nós temos, nós buscamos de fato, essa evolução, né, esse caminhar na montanha, e aí a montanha que é o nosso ícone aí, nossa logo, que traz toda a simbologia, traz todo o sentido para nós, é o que nos motiva todos os dias, né? A crescer e estar a cada passo mais alto, que de fato é o nosso slogan, mas é o lema que a gente leva todos os dias, né? Sim. Não é algo E é uma só motivação, assim, né? Eu acho que eu, por exemplo, a minha parte na agência hoje é gerenciar mais a equipe, né? Mais interna. Então, eu vejo isso, sabe? Eu conheço cada um, e eu vejo como eles acabam se superando, assim, no dia a dia, na rotina, muitas vezes, do trabalho, mas usar o trabalho para superar, às vezes, algumas coisas que a gente tem em nós, né? E eu vejo isso em mim, vejo isso neles, vejo isso nos clientes. Quando a gente atende, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico, entender onde a gente está para saber para onde a gente tem que ir. Sim. Né? E aí buscar a evolução. Então, a Oreb é a evolução, assim, é buscar a evolução. E como que é, assim, eu imagino que, bom, o frio na barriga devia ter sido muito grande, porque igual vocês falaram assim, bom, a gente tinha o nosso emprego, estava todo mundo estabilizado, né? E aí, muita gente fala que quando você começa a assinar 1000 ao contrário, né? Que aí já passa de CPF para CNPJ é mais complicado. Mas quando vocês sentaram e falaram, não, vamos fazer nossa agência, vamos montar alguma coisa nesse sentido e tal. Vocês falaram igual, a gente fez uma oração, rezamos, alguma coisa, a gente percebe que realmente a fé é uma coisa constante, isso aí é muito importante, porque de onde sai tudo, né? E eu imagino, né, que quando é o começo de tudo, assim, até chegar o primeiro cliente, vocês já tinham um cliente, mas até chegar os clientes, ter o espaço de vocês, o atendimento, poder conversar com uma pessoa, porque, gente, atendimento é uma coisa impressionante, porque você mexer com o ser humano, né, a cabeça do ser humano, eu até já vi uns memes que vocês fizeram, a hora que tá aprovada a logo, alguma coisa assim, do primeiro, o que tem que mudar, como que foi esse primeiro início, assim, quando vocês já estavam com a agência aberta, e você fala, pronto, agora vamos ter que correr atrás. Foi sempre tudo muito novo, né? Assim, não... Acho que cada cliente, de fato, cada coisa foi além de uma experiência, né? Porque hoje a gente olha para trás e fala, poxa, quanto que a gente cresceu mesmo, né? Tanto quanto pessoas, como quanto profissionais, porque a gente já tinha bagagem de faculdade, o que a gente tinha estudado, mas na hora que você vai para a prática, ali estar numa empresa é uma coisa, mas você, igual você falou, né? Atender, lidar com as pessoas, ter esse jogo de cintura. E eu que faço mais a parte do atendimento, então tenho esse contato direto com o cliente. Mas saber que as pessoas vinham, buscavam e depois saíam satisfeitas com o nosso serviço, falava, poxa, isso vale a pena, faz sentido para nós, porque a gente enxerga em cada cliente a evolução, vê quanto está sendo bom e o que mais motiva, né, pelo menos a mim, mas eu sei que a Cris também, é olhar para essas pessoas, não para a empresa, mas para as pessoas que estão por trás, né? Então, assim, ver uma empresa que às vezes começou com a gente, mas hoje está bem maior, e saber que a gente pôde colaborar com isso. Isso deve ser sensacional. Eu acho que isso é algo que... é um pouco diferente, né? De fato, assim, enxergar o benefício de ser, né? Então, além dos que hoje a gente consegue colaborar na vida diretamente, que são os nossos colaboradores, que eles a gente sabe que o pão de cada dia deles, de alguma forma, a gente colabora, né? Não que seja 100%, mas de alguma forma a gente colabora. Mas até dos nossos clientes, pessoas que eles chegam, né? Então, quantas pessoas estão conectadas por conta da Oreb, né? Quantas pessoas conhecem e são impactadas e que mudam de vida, realmente se transformam por conta da Oreb. Isso faz tudo valer a pena, né? E é o que lá no começo, acho que foi enchendo os nossos olhos, né? Às vezes chegar algum cliente grande,
grande, né? E falar, poxa, como que você ficou sabendo da Aureb, né? Ainda era pequena, ainda era um projeto. Hoje, graças a Deus, já tomou uma proporção um pouco maior. Claro, né? Ainda tem muito para crescer, muito para alcançar. Mas já tá um pouco maior. Mas no começo você falava, poxa, da onde você descobriu? Era muito engraçado. Eu acho muito legal também quando vocês postam a questão do feedback do cliente, né? Porque seja através do orçamento, a atenção que dá, porque tem gente que pede um orçamento, pede 5, 3 orçamentos, porque às vezes tem que ter isso, né? E a pessoa nem responde, a pessoa nem abre nada. E aí eu vi esses dias um que eu achei sensacional, porque eu me identifiquei muito que foi uma gravação que eu fiz também. A pessoa ela me ligou de manhã e falou assim, ó, se eu te mandar um texto agora, que hora que você me entrega? Eu falei, em 10 minutos. Ele falou, mas como em 10 minutos? Eu falei, em 10 minutos, eu tô aqui, eu já tô na frente do microfone, se for um texto fácil, é só o off. Não, eu quero que você produza. Eu falei, então em 15, mas eu te entrego. Aí eu entreguei, o cara falou, cara, nunca ninguém me entregou um negócio tão rápido assim. Eu falei, não, eu tô na frente do computador, eu tô na frente aqui pra poder fazer. E aí, daqui a pouquinho, eu entrei lá no Instagram, eu vi vocês falando, nossa, eu entrei em contato com não sei o que lá, e vocês já me mandaram, eu já pedi um negócio e já fez, e ninguém me respondeu, o preço é legal, é não sei o que lá e tal. Eu falo, cara, isso aí é muito bacana. É muito bacana, porque é um diferencial que é o atendimento, né? Sim. Porque tem muita gente que quer o cliente, seja ele grande ou pequeno, depois tem é a mesma coisa de um carro, né? Quando você compra o carro e tal, o cara te vende um carro, mas depois o pós-venda é mais difícil. Então, se a pessoa já entrou em contato com vocês, conhece a agência, já conheceu por um lado a agência de vocês, e aí, a agência delas é legal, e aí vocês não atendem, vocês não respondem, vocês não conversam, é um cliente que vai embora, ou um cliente que ainda vai falar mal. Sim. E mostra um desinteresse também, né? E eu acho que é muito assim, essa questão da atenção ao cliente, do atendimento, é muito disso que a Thaís falou, da gente conseguir enxergar além de uma empresa, de alguém que vai trazer um benefício para nós, mas é uma pessoa que está ali esperando uma resposta, né? Então, assim, é o mínimo, né, que a gente pode fazer, atender bem, né? E é muito importante, assim, muito importante para nós. E a agência é uma coisa que é assim, né? A gente vive num mundo digital hoje que é tudo 2x. A velocidade é muito rápida, ninguém tem tempo para nada, precisa resolver as coisas, seja em relação ao logo, uma campanha, alguma coisa nesse sentido, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como que é, né, trabalhar nesse ramo de empreender, né? Empreender em relação ao marketing. Porque hoje em dia tudo é marketing. Eu até estava vendo uma campanha agora mesmo de uma marca famosa de frango, né? Que fez uma contra um outro fast food, e eu vejo a disputa que é isso, eu falo, cara, que coisa maluca, né? A pessoa ter que se debruçar. Eu fiz publicidade e propaganda, aí quando eu me formei, eu quis ser jornalista, aí como eu já podia eliminar as matérias, né? Aí eu fiz jornalismo, quando eu me formei, aí não precisava mais do diploma para ser jornalista. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eu gastei tanto tempo para fazer isso aqui, né? Mas eu já estava no rádio há muito tempo. E eu lembro que um detalhe, né, cara, seja a cor, seja alguma coisa da campanha faz a diferença. Então, assim, a pessoa trabalhar com marketing é uma coisa, agora empreender, né, em relação ao marketing. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que tem essa questão que você até falou no começo, né? Primeiro na agência de a gente ter que lidar com segmentos muito diferentes. Então, eu acho super... Algo que, pra mim, eu gosto muito, assim. Você saber um pouco de cada coisa, porque não entender... tem um nicho específico, né? Tem coisas que, às vezes, chegam pra nós, assim, empresas novas, que a gente fala, nossa, nem sabia que isso existia, sabe? E a gente aprender um pouquinho de cada coisa e trazer, sabe, esse conhecimento pra nós, né? Porque é algo agregado, né? Nada é perdido. E ainda colaborar com o cliente, isso é muito gratificante. E também, assim, eu acho que essa parte de empreender no marketing é estar muito atualizado também, né? Sim. Porque muda muito rápido, é muito, assim... hoje em dia as informações são muito voláteis, né? Então, uma coisa que agora você falou, e depois já mudou, e aí atualizou, e é realmente, assim, é um desafio, assim. Você estar atualizado a ponto de aproveitar bem essas ferramentas, né? Porque o que é o marketing? Você descobrir aquilo que você tem de bom, né, para comunicar e você comunicar isso da melhor maneira, usando as ferramentas que a gente tem. Então, não só, né, no digital, hoje o digital está muito em alta, mas Sim. tudo, né? A comunicação, ela é tudo que faz chegar a mensagem, né? E bem aproveitar isso. Sim, e a agência, ela precisa ser assim, né? Porque você pega uma agência
15 anos atrás, vamos colocar, ela não fazia nada do que uma agência hoje faz. Então, precisa estar em constante transformação para, de fato, atender o cliente da melhor maneira, né? Então, hoje a gente fala, mas vocês são... Tem muita gente que fala assim, mas vocês só fazem a parte de social media? Fala, não, a gente é uma agência, né? Nós somos uma agência. Por quê? Né? Porque a gente não olha para o cliente apenas com a rede social. Claro que hoje é o nosso carro-chefe. Porque é o que está em alta, né? Mas a gente vai ter um olhar de, poxa, onde você precisa se posicionar? É numa mídia offline, é uma mídia online? Enfim, depende de vários N's, né? Vários porquês. E de vários objetivos. Qual é o seu objetivo? Né? E aí, então, e até eu gosto, como eu que trato com o cliente, né? Eu gosto de falar, olha, a gente gosta de cuidar de todos os pontos de contato que o seu cliente tem com a sua marca. Porque é aí que você se consagra. É aí que você realmente consegue fazer com que tenha esse share of mind. Sim. Enfim, a gente entra em N coisas que do marketing mesmo, né? Então, acho que empreender com marketing é 100% estar atualizado, né? Mas quando a gente vem pro empreender também, eu acho que muda um pouco. Até você falou isso, me veio na mente a lembrança de que meu esposo, esses dias, ele falou pro meu filho, o papai é advogado e a mamãe é... Aí... Eu pensei na minha cabeça, né, publicitária, porque é a minha formação. Aí ele falou, empreendedora. E aí eu falei, poxa, realmente, né, a gente muda. Depois que a gente começa a empreender, hoje, o que eu faço de publicidade? Nada. Porque eu lido com o cliente, eu lido com o financeiro, eu lido com a parte burocrática dos funcionários, é a minha parte dentro da agência, né? Então, assim, eu estou no gerenciamento, digamos. Então, de publicidade mesmo, eu não faço nada. Então, assim, a gente muda. E ele falando, eu falo, poxa, como que é diferente você ser publicitária, porque aí os nossos, né, os colaboradores, eles são, de fato, publicitários, são pessoas que pensam ali, empenhados. E a gente se tornou as empreendedoras, né? De fato, isso empresários. É uma coisa que aconteceu sem vocês perceberem. Sim, foi um processo, né? É muito gradativo, né? No começo, toda empresa, você faz tudo, né? Então, você faz tudo, exatamente tudo. O operacional, você gerencia, você faz financeiro, você faz tudo. E aí, depois, a gente, com a graça de Deus, foi delegando, né? E hoje, graças a Deus, é mais organizado, tem outras pessoas trabalhando por isso, né? Ô, Thaís, a questão do atendimento, eu fico imaginando as buchas que você recebe também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho um Instagram, a minha loja, o Instagram não vai, tá parado, eu posto as coisas, mas não dá certo, e o Instagram do meu concorrente bomba, e o cara vende online, vende alguma coisa, não sei o quê. Aí você tem que pegar aquilo, entender o que está acontecendo, né? Ver o que está errado, o que precisa mudar. Uhum. Muita gente não entende isso, né? Uhum. E tem medo, porque não vê como um investimento, né? Vê como um gasto que para ele, eu não posso gastar isso aqui agora, mas é um investimento que vai te trazer um retorno, seja com vendas ou que o pessoal vai ver a sua marca. Uhum. E às vezes também o cara faz um logo com todas as letras do nome, ninguém sabe o que significa, alguma coisa nesse sentido. Conta pra gente, sem falar marcas, né? Mas algumas dessas buchas, assim, algumas dessas coisas engraçadas que já chegaram a acontecer. Vixe, aí você me pegou. Por ordem alfabética ou numérica? Ai, teve vários casos, meu amigo, mas agora, assim, pensar... Nossa... Eu lembrei de uma coisa, mas não é da época da agência antes, quando eu trabalhava, mas é da área. É uma coisa muito, assim, da área mesmo criativa, né? Que eu acho que é um meme, assim, existente, vivo. Que eu trabalhava numa gráfica, né? E aí teve um dia que eles me mandaram assim, tem que fazer um panfleto, né? Aí entra em contato com o cliente e tal. Aí eu entrei em contato, né? Eu falei, que tamanho que é o panfleto? Aí a pessoa pegou e mandou uma selfie com o panfleto. Aí eu achei incrível. Eu não sabia isso. Eu lembro até hoje, porque é muito marcante. Isso, e o problema não é isso, é que a pessoa fez achando que era... Tadinho, ai que dó. Que era o que você precisava, você né? ia ter que adivinhar, né? Porque às vezes desde da cor do logo, modelo, alguma coisa que a loja tem,
Você pega o layout também, na hora que você chega lá e tá tudo, as fotos tudo torta. Sim. Às vezes a pessoa tem um restaurante e não dá pra você ver o que é o prato. Tem um monte de coisa Que milagres. Não é? E é estranho. E aí depois, quando vocês mudam tudo, que entrega o produto e tal, aí você fala, nossa, tem a minha cara, né? É isso que eu queria, alguma coisa assim. E tá começando a ver o que o negócio transformou, deve ser sensacional, né? Sim. É muito legal. A gente, né, toda vez a gente comenta e tal, e quando a primeira vez que a gente fez um outdoor, nossa, né? Ficamos um nojo, porque a gente tinha feito um outdoor. Passava na rua e via o outdoor. Você via, você fala, eu que fiz, né? Então é muito legal. Às vezes você vê assim, e também, mesmo na rede social, às vezes aparece um patrocinado e fala, poxa, meu cliente. Então isso é muito legal. Porque você vê que tá movimentando, que tá crescendo, ou até mesmo quando manda, né? E esses dias teve uma cliente que eu acompanhei no grupo lá, ela faz só a gestão de tráfego com a gente. E aí no começo ela tava meio insegura e tal, e aí depois eu fui vendo os feedbacks dela, ela, poxa, essa semana fechei 6 clientes. Sim. E aí você fala, nossa, que legal, né? É uma coisa que a pessoa tá construindo o negócio dela e saber que a gente tá colaborando, e se ela tá passando pra gente, é porque de fato ela viu que aquilo foi um fruto do nosso trabalho, né? Sim. E isso é muito legal. Mas assim, de pérolas tem um monte, né? Principalmente dessa parte mais gráfica, né? Então, assim, quando se trata de identidade visual, né? Quantos desenhos a gente recebe assim, eu quero uma logo assim. Aí ela mandou a foto, mais ou menos assim, desenhada. desenhadinho. Então, muito assim, legal. E depois ver virar realidade, né? Incrível. Nossa, legal. A transformação, né? Uhum. Gente, pra você que tá acompanhando aqui, não esqueça, daqui a pouco a gente vai ver aqui as perguntinhas, né? Que a gente tinha deixado uma caixinha de perguntas, ver o chat também. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Hoje recebendo aqui a Cris e também a Thaís da Oreb Comunicação. Quero falar do Fernandão Bebidas, que é o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região. Cara, o Fernandão tá completando 30 anos agora, e se você passar lá em frente, você vai estar vendo que a loja tá toda reformada, tá ficando com um visual muito bacana, e o mais legal do Fernandão ainda é que você sempre vai encontrar tudo que você precisa e sempre com o menor preço, tá bom? E agora tá com um novo site, que é o loja.fernandãobebidas.com.br, loja.fernandãobebidas.com.br, para você saber de tudo que acontece no Fernandão e principalmente aí ter as melhores bebidas para você, tá? Final de semana chegando, é show de bola. Falar da Casa de Carnes Ozeiral, que é o famoso açougue do Abel. Cara, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você vai encontrar a carne com qualidade absoluta, tá bom? E principalmente aquilo que você precisa para a sua casa. Principalmente assim, tem uns kits mistura. Esse kit mistura, o que eles fazem? Eles pegam as carnes fracionadas e aí você pode ter durante toda a semana as carnes e principalmente, né, aquele desconto especial que só a Roseral tem. No final de semana tem os assados, todo dia no final da tarde também tem, para o seu almoço também tem sempre um prato especial. E você sabe o que é legal também, que agora você encontra na Roseral? A volta dos espetinhos. Para você que trabalha com o espeto, para você que trabalha com kafta, lá você encontra os melhores, tá? Produtos diferenciados de qualidade, sabores sem igual, que é a Casa de Carnes Ozeiral. Mais uma vez repetindo, Major Léo Lerro 1120, fica próximo da Igreja São Judas. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Na Interessências você encontra aromatizadores, matéria-prima, os perfumes, aqueles mais sofisticados, você encontra a essência especial dele, e o Dia das Mães está chegando para você presentear a sua mamãe. Lá você encontra, inclusive, tem uns produtos que parecem mais uma joia, é decorativo, então é muito legal, sua casa vai ficar mais bonita, o seu escritório e tudo com aquele cheirinho especial que só Interessências tem. @Interessências, ou você vai direto no interessências.com.br para você também acompanhar. Para você que gosta daquela pizza diferenciada, falar da Badiola Pizzas. Gente, a Badiola inclusive tá com uma promoção que vai fazer um sorteio para o Dia das Mães. Vai lá no @Badiola Pizzas no Instagram, tá bom? Para você participar, já tá lá fixado. Você vai, já faz o seu cadastro lá certinho, já marca as pessoas, faz tudo bonitinho para você poder concorrer. No Dia das Mães tem o sorteio da Badiola para você, é a melhor pizza. Vou dar uma sugestão para você experimentar, se você nunca comprou da Badiola, pega a de costela que não tem erro e você vai gostar. De 4 queijos também é sensacional, viu? Aqui você sabe que a pessoa, como ela é obesa, ela entende do assunto de pizza, então vale muito a pena para você. E por falar em Dia das Mães, está na hora de você presentear sua mãe na Mariner Calçados. A Mariner Calçados são 2 lojas em Rio Preto, tá?
tá? Fica ali no aeroporto, tá? Você vai encontrar uma loja que fica dentro do posto Monte Carlo e tem também a da Constituição, tudo com estacionamento, e lá você vai encontrar o presente que a sua mãe quer, aquele calçado bem bacana, já aproveita e compra um para você também, tá? @Mariner Rio Preto é o Instagram da Mariner Calçados. Vou falar do Mercadão Agropet, porque no dia 23 agora, o pessoal do Mercadão vai vir aqui conversar com a gente. É a maior loja pet da cidade, maior rede rio-pretense. São 8 lojas, 6 em Rio Preto, tá bom? Tem em Ibirá, tem em Mirassol. E aqui em Rio Preto você vai encontrar o Mercadão também nos 2 shoppings, tá bom? Tanto no Rio Preto Shopping, quanto também no Shopping Cidade Norte. E lá você pode ter tudo que você precisa para o seu cãozinho, para o seu gatinho, para o seu animal. Tem vacina, tem medicamento e tem também o Tax Dog. Eles buscam o seu doguinho e depois já entrega todo o cheirosinho para você, tá? Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. Você já sabe, @Mercadão Agropet e mercadãoagropet.com.br. Agora eu vou pedir a ajuda das minhas convidadas para falar sobre um testemunhal aqui, que é do Transforma Empreendedor, que a Oreb faz parte também, que vai acontecer esse ano em setembro, tá? Para você que quer saber mais informações, entra no site do Transforma Empreendedor. A Adri já esteve aqui o ano passado com a gente, já conversou, vai voltar esse ano. A Oreb faz parte também e é um evento sensacional, né, meninas? Com certeza. Incrível. Para todo empreendedor, aquele aspirante a empreendedor. Gente, É vale a maravilhoso. pena, tá? Entra lá, vai ser no mês de setembro, se eu não me engano, no dia 14. Isso né? mesmo. E você já pode comprar o seu ingresso, já garantir agora a sua presença, porque, cara, na hora que sair lá, quem que vai se apresentar e quem que vai participar, vai palestrar, e esse ano vamos ter um diferencial que o Noir vai estar fazendo essa cobertura também, juntamente com a Oreb. A gente vai estar entrevistando o pessoal que está lá assistindo e também os convidados e palestrantes, tá? Fazer uma cobertura completa, bem bacana. Agradeço as meninas também pela oportunidade, então você não pode ficar de fora, tá? Fica ligado então. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo. Teve o Zé Roberto, mandou aqui um WhatsApp para mim, que ele queria fazer uma pergunta e ele não estava conseguindo mandar lá no nosso Instagram, e eu falei para ele entrar no chat para ele poder mandar. Para você que entrou no chat agora, para você participar, você tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal, rapidinho, se inscreva no canal, 1 minuto, o YouTube já libera e você pode mandar aquela pergunta, tá? O Leandro mandou aqui um boa noite, né, falando: oi Thaís, oi Cris, eu tenho vergonha de postar, qual a melhor maneira de melhorar isso, né? Aí deve ser alguma coisa de vocês, se vocês quiserem comentar. Claro. Bom, para postar realmente essa questão da vergonha, né? Todo mundo ainda trava um pouco, porque a gente brinca que, assim, o nosso lugar é sempre no backstage, né? Quando a gente vai pra frente das câmeras, a gente também dá aquela travada, a gente sente que o nosso cliente sente. Sim. Mas eu acho que a melhor dica, de fato, é você ter na sua cabeça o que você vai falar, se preparar o conteúdo, né? Porque quando você tem claro, então na segunda eu vou falar sobre isso, na terça sobre isso, enfim, ter um cronograma, né? Para os nossos clientes, a gente sempre tem o cronograma de postagem, mas tem também o cronograma dos stores, né? Que, querendo ou não, é o que exige ali, às vezes, a sua presença, você estar ali todos os dias e tal. Mas ter esse cronograma ajuda muito, porque é no dia a dia, na prática mesmo, que você vai pegando essa perfeição, né? Não tem outra coisa. Mas isso vai te ajudar a ter já claro na sua cabeça o que você vai falar, e também pensar que o seu conteúdo, ele pode, assim, mudar o dia daquela pessoa, ou que dependendo do que você vende, né? Às vezes é o que a pessoa está precisando naquele momento. Então, enxergar a rede social, se você está utilizando ela para o seu negócio, como de fato uma oportunidade de venda, né? A gente também ainda fica naquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, mas o nosso Instagram, ele é bem trabalhado, todo o feed é perfeito, não tem o que falar, assim. A constância precisa ajudar por causa da correria, mas a gente tenta sempre trazer conteúdos diferentes, tá sempre posicionando, né, enfim, trazer a nossa equipe, trazer a gente. Mas por quê? Porque a gente acredita que, de fato, o nosso conteúdo, ele pode vender ali no Instagram. É o que a gente acredita e é o que a gente faz para os nossos clientes, né? Então, se você tiver isso de que ali no Instagram não é um passatempo, como é para o seu cliente, às vezes, que está ali, que vai te acompanhar. Mas é o seu ganha-pão, né? Sim. É a sua... É a forma como você vai vender, é mais um vendedor dentro da sua empresa. Então, se você acaba deixando ele de lado, você pode estar deixando dinheiro na mesa, né? Que é o que todo mundo fala. Então,
é enxergar assim. E aí, acho que a partir daí, pelo menos, isso me motiva a destravar e falar, poxa, posso estar perdendo cliente, posso estar perdendo força, né? Então, e aí, cada dia que a gente vai fazendo roteiro, isso ajuda pra caramba também. Nossa equipe prepara o roteiro quando vai gravar pro feed, e quando é pros stories é algo mais simples. Mas então, se essa é a sua dificuldade, se essa é a sua vergonha, prepara antes, pensa o que você vai falar, e aí... isso vai fluindo, né? Aos poucos. E é uma coisa que, às vezes, assim, você contratar uma pessoa para poder fazer, né, a propaganda, para ela poder aparecer no vídeo, é bacana, porque você vai estar também pegando, sei lá, vamos dizer, um influenciador, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas você passando, né, a imagem que você é o dono da empresa, e você explicando, ninguém entende. Eu aprendi um dia, o cara falou um negócio, eu não concordei na hora, mas depois eu pensei, ele falou assim, cara, o maior influenciador que tem na minha empresa sou eu, porque eu sou o dono dela. Então, assim, eu pensei, falei, é verdade, cara, porque, assim, se você mesmo não liga, você não posta, você não faz nada, e você depende de outro fazer. É claro que tem a agência que vai fazer por você, o trabalho vai ser muito bem feito, mas se você também não aparece, né, fica meio estranho, assim, né? Fica um negócio meio, o cara não fala da marca dele. Às vezes o cara tem uma marca de roupa e ele usa outra. Às vezes o cara... Não tem, então é um negócio meio esquisito. Sim. Outro dia eu fui conversar com um cara aí, e ele falando, falei assim, nossa, cara, você só usa o Tiflo? Ela me patrocina, eu tenho que ficar com ela 24 horas, né? Aí o cara pegou e falou assim, tá, beleza. Mas eu não sei não, hein, cara, eu uso um monte de roupa. Não, eu tenho outras marcas, eu tenho outras roupas que eu faço, mas no podcast, é onde eu vou, dia a dia, na rádio, eu tô com a marca, o cara tá me vendo, ele tá vendo a marca, né? O cara fala, cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso aí. Eu falei, não, eu vou fazer propaganda de outra, não posso. Então tem esse negócio também da pessoa acreditar na marca dela, porque a agência acredita, a agência pega e faz tudo que tem que fazer. Faz as alterações, faz a mudança, mas se a pessoa também não acreditar na empresa dela, sim, aí não adianta muito, né? Tudo tem o seu esforço, né? Então, a gente vai facilitar, né? E dependendo de cada situação, né? Facilitar o quanto mais, né? A gente conseguir pro cliente. Mas, essa questão da humanização, ela é muito importante. Então, tendo, né, essa importância, é preciso que o cliente muitas vezes apareça, né? Principalmente nas áreas que necessita, assim, criar realmente um vínculo com o público, com os clientes, por exemplo, na área médica, que a gente atende bastante também. É preciso que as pessoas se conectem com o médico para que elas sintam confiança de marcar uma consulta, porque é algo que exige essa confiança mesmo, né? Uhum. Então, quando você realmente colabora, né, com esse trabalho, repito, né, muitas vezes facilitado por nós, a gente faz o roteiro, faz tudo, grava com o cliente, mas tem que ter, né, um tempinho, às vezes, dedicado a isso, que é um investimento também. Não é só um investimento de dinheiro, muitas vezes, mas um investimento de um tempinho, às vezes, organizado bem, rende muito e vale muito a pena, né? Sim. É que depende muito também, a gente sempre fala, né? Qual é o seu nicho? A gente gosta de entender quem você quer atingir, né? Com quem você quer conversar. Então, o seu objetivo não é ser o rosto da empresa, não tem problema. Uhum. Mas você precisa, talvez, designar alguém para ser, né? Se você, de fato, não quer ser falando, olha, eu sou totalmente travado, não quero me vincular, quero ter a empresa para ter lucro, enfim, estar ali, mas não quero aparecer por ela. Então, você provavelmente terá que designar alguém, e aí, claro, tem isso que você falou, tem os influenciadores, tem, às vezes, uma pessoa famosa que você pode colocar no lugar, tantas marcas fazem isso. Então, assim, quem é o dono da Renner, quem é o dono da Riachuelo? A gente pensa em marcas grandes. Sim. Mas, pensando, igual a Cris falou, em médicos, você está prestando serviço ali. Pensando também, pode até ser uma loja muito grande. Então, por exemplo, a Van, depois que a Van começou a se posicionar com o dono, tudo certo, muda. É algo que traz proximidade. Então, assim, essa humanização não é só um movimento que vem de agora. É algo que, assim, quanto mais a pessoa está afastada, ela está no digital, mais ela tenta se conectar de alguma forma. E se você está ali... Então, assim, a Oreb, ela... Não tem como a gente se desvincula, né? Nós temos os nossos colaboradores, eles gravam conteúdo, eles postam lá, estão presentes nas nossas redes sociais, mas quem é a Oreb? É a Thaís e a Cris, não tem como. A gente está vinculada de alguma forma, e quando a gente traz algum conteúdo, a gente percebe a autoridade que a gente carrega junto. E isso é muito importante para o dono da marca, é construir essa autoridade, porque não necessariamente você vai aparecer todos os dias, mas quando você aparecer e falar, poxa, essa é a Thaís da Oreb, ou essa é a Cris da Oreb. Isso vai
começar a andar junto com você. É uma construção que você vai fazendo, né? Então, depende muito do seu nicho, do que você vai fazer, mas é atrelar essa autoridade, é ir construindo essa imagem mesmo, não tem como. Ô, Cris, a Thaís falou que eu não lembro se foi agora o filho ou a filha dela, que falou assim, a mamãe é empreendedora, né? A gente sabe que empreender no Brasil é muito complicado, é uma burocracia muito grande, é um monte de imposto, é um custo muito alto, e muitas vezes a gente sabe que a gente tem que buscar, né, forças da onde a gente não tem. A fé é importante, mas a empresa de vocês, o que motiva vocês a todos os dias abrirem lá a porta da Oreb, ligar o computador e tá dia a dia ali, e o que faz com que vocês também peguem a equipe de vocês, né? Os colaboradores, essa motivação, como que vocês fazem para vocês se manterem motivadas, né? O que é essa motivação e como é que vocês compartilham isso com seus colaboradores também? Eu gosto, assim, particularmente muito de pensar no dia a dia, né, no trabalho, como uma oportunidade da gente trabalhar as coisas que em nós a gente precisa mudar. De novo, né, a questão da evolução. Acho que isso é a chave da Oreb mesmo, né? Então, eu gosto de poder colocar em prática, né, muitas coisas que às vezes me desafiam no trabalho. Por exemplo, lidar com algumas situações, né? Ser paciente quando é difícil, né? Poder tentar enxergar uma situação de uma maneira diferente, ser criativo quando, né, às vezes o caminho só parece que aponta para uma direção. Então, eu acho que esses pequenos desafios, né, que às vezes trazem esse crescimento, tanto pessoal como profissional, eu acho que me motivam muito, acho que seria o que mais me motiva, na verdade. Todos os dias, assim, né? Essas pequenas coisas que trazem um crescimento mesmo, né? Sim. E a gente percebe essa evolução de vocês, porque na época ainda teve pandemia, teve um monte de coisa que aconteceu, né? E o crescimento que vocês tiveram é realmente impressionante. É uma coisa que realmente mostra a qualidade, a credibilidade, principalmente o trabalho que vocês fazem em relação à entrega, né? E principalmente a confiança que vocês ganharam de cada cliente de vocês, porque a maior propaganda que tem é a boca a boca. Então, quando alguém chega e fala assim, pô, ficou legal, o que você fez? Eu contratei uma agência, mas que agência? A Oreb. Então eu vou lá conversar com eles e tal. E vendo essa possibilidade, a gente já tinha falado aqui que vocês não têm um nicho próprio, então vocês agregam um monte de coisa, um monte de empresa, então vocês têm um monte de produto. Hoje, o que a Oreb tem, o que ela oferece para quem está nos assistindo, que vai assistir depois, e fala assim, poxa, cara, eu vou ligar para as meninas, eu vou pegar um orçamento, eu acho que eu preciso realmente entrar nesse mundo digital. O que vocês oferecem para quem já está nesse mundo digital, para quem vai começar agora? Começando assim, né, de quem tá começando, a gente tem, na verdade, a gente abrange bastante, né, por conta disso, né. A gente começou inicialmente, já voltando, né, um pouco até na história, quando a gente começou a empreender, a gente pensava muito nos pequenos empreendedores, né, porque nós éramos pequenas empreendedoras, e a gente pensava como que a gente poderia ajudar essas pessoas a começarem a fazer, e a gente começou a perceber que talvez o gerenciamento mesmo, aquilo que a gente pega para fazer, onde a agência abrange tudo, não estava atendendo de uma forma completa, porque eles não tinham resultado e, ao mesmo tempo, né, porque não tinham muito para investir, e aí ficava naquela. Então, a gente decidiu criar um curso, que aí nesse curso é o curso mais destinado para quem está começando, que é um curso na Hotmart, onde tem todas as aulas gravadas, e nessas aulas a gente explica o passo a passo do que a gente faz com os nossos clientes, que são os clientes elevados, né? Que aí depois eu já vou partir para explicar certinho o que são eles, né? Mas aí nessas aulas a gente dá o passo a passo do que você precisa fazer, por onde começar, depois que começar, então, como começar a divulgar, como fazer um planejamento, como ter estratégias, enfim, tudo a gente vai pontuando, até a parte de tráfego pago, é bem um passo a passo mesmo, para que a pessoa consiga começar sozinha, né, que chama Instagram de resultado, e ali a gente, de fato, destringe, assim, né, toda a parte do Instagram e vai até para a parte financeira, né, tem bastante coisa, bastante conteúdo. Muito completo. É para, de fato, quem está começando a empreender e que não sabe por onde começar. E ali é um manual mesmo, um mapa, que é o que a gente gosta de fazer com os nossos clientes, seja ele pequeno ou grande, a gente gosta de mapear, né, o marketing, porque
tudo que fala de marketing, fala, nossa, é muito abstrato. Então, vamos mapear. O que a gente consegue mapear? A gente consegue mapear os resultados, a gente consegue mapear o passo a passo que você precisa fazer, né? Então, o curso, ele abrange isso para quem está começando. Aí, partiu ali, a pessoa já tem a empresa, enfim. Pode ser, às vezes, um empreendedor sozinho, né? Igual os autônomos, médicos, enfim, várias outras pessoas que a gente atende. Ou seja, empresa mesmo, com seus colaboradores. Aí a gente entra no pacote Elevato, onde a gente vai cuidar de toda a parte de comunicação, mais da parte digital, né? Então, a gente vai fazer o planejamento estratégico para o Instagram, a gente faz a captação das fotos e dos vídeos, então a gente vai até o local, faz toda a produção, leva o roteiro para facilitar nessa parte de gravação, né? Isso, graças a Deus, também a nossa equipe é sensacional, assim, o pessoal elogia bastante nessas captações, porque tira um pouco desse medo, e as captações ficam incríveis, porque aí, a partir desses conteúdos captados, que a gente consegue desenvolver os posts, desenvolver os vídeos, que também... eu gosto muito de falar da equipe, você percebeu? Eu gosto muito deles. São lindos. São lindos, eu gosto muito deles. Não, mas eu falo assim, porque de fato a gente antes fazia tudo sozinha, né? E hoje a gente tendo eles, a gente vê como que a qualidade subiu e como que a gente entra eu pelo menos entra no Instagram dos nossos clientes e falo, poxa, que coisa top, foi a gente que fez. É muito legal. Então, a gente faz toda essa parte, faz a parte de planejamento e, além disso, a gente tem assessoria de marketing. O que é assessoria? É essa visão 360, de olhar, de sentar todos os meses e falar, olha, esses foram seus resultados e, a partir disso, a gente precisa dar esse e esse passo, né? Então, a gente vai pontuando para o cliente tudo que ele precisa fazer e quais são as oportunidades ali. Então, tem a oportunidade de você fazer tal parceria, ou de você fazer, enfim, um outdoor. No podcast. Vim no podcast do Hamilton, com certeza. Então, tudo isso a gente vai pontuando para o cliente como oportunidades de crescer ainda mais. Então, e além das redes sociais, o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, teve um caso de uma cliente nossa que ela falou, poxa, os clientes não estão fidelizando, né? Enfim, eles marcam, mas depois não aparecem, né? E aí a gente... teve um trabalho todo com a secretária, teve um trabalho de refazer a mensagem, como estava sendo esse atendimento. Então, todo esse olhar cuidadoso para, de fato, todos os pontos que o cliente tem com a sua marca. Então, será que o problema está sendo na comunicação, está sendo no Instagram, ou será que está sendo no atendimento? Como esse cliente está chegando? Por que ele não está fidelizando? Então, a gente senta com o cliente mesmo e destringe todos esses passos, né? Esses são os nossos clientes elevados, que hoje a gente atende aí mais de 25 contas mensalmente, onde a gente cuida de tudo, né? De tudo mesmo. E aí, fora isso, né? Que são os nossos clientes elevados, a gente faz a parte mais gráfica, né? Então, identidade visual, parte de cartão de visita, de flyer, de outdoor, de revista, assessoria de imprensa, a gente cuida também. Então, por exemplo, do Transforma Empreendedor mesmo que você citou, nós fazemos toda a parte de assessoria de imprensa deles. Então, enfim, de tudo do marketing a gente cuida um pouco. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes a pessoa chega, tem muita gente que não sabe, né? Ela não acredita, desculpa, né? Não sabe. Ela não acredita que o marketing vai poder ajudar ela a vender mais, né? Ela tá lá no comércio dela, na empresa dela, e até aquela hora eu tinha dito aqui, a pessoa vê que é um custo a mais, é um valor, é uma coisa que não vai dar um retorno, ao invés de pensar que é um investimento. E aí vem aquela pergunta que nos quer calar. Como explicar para essa pessoa, né? Mostrar para ela a importância de ter um marketing na empresa e também para os profissionais. Porque uma coisa é você chamar o dono da empresa, eu tenho uma farmácia, eu queria que vocês fizessem isso para mim. Aí vocês faz tudo bonitinho, tal. Mas os atendentes da farmácia, o farmacêutico, todo mundo tem que estar junto para poder caminhar, né? Como que é feito todo esse trabalho? Quer explicar um pouquinho? Então, isso é muito comum, esse questionamento. Acho que na parte de mostrar um pouco disso, né, acho que a gente acaba sempre trazendo, né, alguns cases, né, trazendo um pouco, assim, para o cliente das oportunidades que ele tem, né, então, tentando abrir mesmo o olhar, né, olha, você fazendo esse tipo de serviço, você pode atingir tal resultado, você pode chegar a esse lugar, né? Olhar mesmo, tô aqui na montanha, vou olhar para cima, lá tá o pico. Sim. Você pode chegar lá. Então, você tem esse caminho. É o que a Thaís falou, do mapeamento, né? E aí, explicar certinho, né? Porque muitas vezes,
Para nós tem coisas que são muito assim, né, do dia a dia, da nossa área, né, mas que para as pessoas não é tão claro, tão simples assim. Então, realmente explicar, fazer com que a pessoa não precisa necessariamente entender da nossa área, mas entender o que vai acontecer com a marca dela, porque essa preocupação, ela é muito normal, porque eu tenho uma marca, eu me importo, eu tenho o meu dinheiro, eu me importo com o meu dinheiro que foi suado, que foi difícil de conseguir, né? Então, a gente tem muito esse olhar empático, né, com as pessoas para conseguir fazer com que elas visualizem ali, né, e enxerguem também a oportunidade, porque é realmente um investimento, né. E aí depois fazer esse caminhar, né, com eles, né, pegar na mão do cliente e, como a Thaís falou, se for um pacote elevato, por exemplo, caminhar junto. Se for um cliente novo, por exemplo, né, chegam vários para nós que não tem nada, às vezes está começando uma empresa do zero agora. Então o que é o primeiro passo? Vamos fazer uma identidade visual, aí vocês já trabalham com a gente, vê o trabalho, como que acontece. Aí depois a gente vê o próximo passo. Aí a pessoa faz, tal. Gostou do trabalho? O próximo passo é você fazer uma apresentação institucional, criar um Instagram. Mas eu não sei como que cria. Não, a gente cria, aí vai passando para você. Então, essa estruturação, esse início, esse caminhar com o cliente, eu acho que é muito importante. É o que a gente faz muito, sabe? Não importa o tamanho do cliente, seja ele grande, seja ele pequeno, ele trazendo muito pouco dinheiro, não importa. A atenção é a mesma, porque é uma pessoa, é importante para ela, né? É importante para a empresa dela. Então, enxergar isso e fazer com que o cliente enxergue também todas as oportunidades, aproveite elas, porque o marketing serve para isso. Né? Isso é uma coisa muito complicada, porque assim, vocês cuidar da empresa de vocês, né, da agência é uma coisa. Agora, cuidar da empresa do outro, que é a vida dele, né? E aí, às vezes, você tem que... É claro que eu acho que vocês não fazem isso dessa maneira. Mas tem que falar pra pessoa, você tá fazendo tudo errado, né? Com delicadeza. É o que eu ia falar, com toda a finesse. Com todo jeito e tal. Não tá dando certo, né? A empresa é sua, você tem que cuidar com carinho, né? Tem que fazer as coisas e tal. E às vezes eu fico muito chateado porque eu vejo isso. Às vezes quando eu vou num restaurante, por exemplo. Poxa, eu vejo que não tá legal o jeito do atendimento, eu vejo que não tá legal o jeito que chega a comida, né? E como que você vai chegar no gerente, ou como que você vai chegar no dono, né? Que às vezes é até um amigo seu e fala, meu irmão, não tá legal, né? Tá bem esquisito isso aqui. Às vezes uma campanha que a pessoa faz, é um sorteio de uma coisa que não vai acontecer, são promoções ou desconto que você sabe que não é desconto, e nisso aí a pessoa vai cada vez se queimando mais, né? E aí tem uma hora que a pessoa, por exemplo assim, eu não sei se tem um momento certo, né? A hora certa para a pessoa pegar e falar, não, agora eu vou pegar e eu vou investir em marketing. Existe um momento certo para... O que vocês acham? Qual que é o momento certo para a pessoa poder fazer um investimento e já entrar realmente de cabeça em relação ao marketing? Olha, o ideal, a gente fala assim, no mundo ideal, o que a gente aconselharia é, de fato, você começar já com uma agência te auxiliando, e é isso que a Cris falou. Não necessariamente você vai chegar com tudo, mas, de fato, ir passo a passo com a agência para que a agência vá te direcionando em cada parte. Porque é muito mais fácil dar certo um caminho se você tá com o GPS ligado, né? Que a gente vai orientando, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda muito quando você começa. Mas, não, comecei, tô fazendo e tal, agora tá dando certo. Então, qual é o momento de fato, eu investir? É o momento que você estruturou, se você já tem a identidade, já começou com os clientes, tal, e já tem um pouco de investimento, então já começa a investir, a colocar. Porque, normalmente, o que a gente fala, né? Até em reuniões, às vezes, primeiras reuniões com clientes, eu até pergunto, eu falo, olha, quanto que você destina a sua verba para marketing? Porque uma empresa, ela começa e a gente percebeu isso em nós, né? A gente começou a progredir, a crescer, a ter um crescimento considerável quando a gente colocou os pontos nos is, né? Entendi. Então, assim, quando eu começo a colocar cada coisa no seu devido lugar, então, o financeiro, eu destino tanto, eu delego para tal pessoa. Claro que a gente fala muito de delegar e às vezes você não vai ter investimento para delegar muita coisa. Sim. Mas é preciso, dentro ali da sua organização, você falar, poxa, eu tenho isso para investir em marketing. Porque se você nunca separar, sempre vai estar misturado no mesmo bolo. É igual falar separar CNPJ de CPF. Se a gente junta o mesmo dinheiro,
não vai, não que não vai, mas assim, sempre vai estar alguma coisa embolada, nunca vai ser, mas quanto sua empresa fatura? Não sei, porque eu tiro tanto, que né, fica aquela coisa. Então, de fato, é separar, é ter o seu CNPJ, o seu CPF separado, ter seu salário, ter seu prolabore, desde o começo a gente sempre teve, e isso foi algo que também sempre nos deu essa visão de, poxa, é a empresa, não é a Thaís, Sim. não é a Cris, é a Aureb, né? A Aureb tem as pernas dela, ela caminha, né? Então, isso que a gente indica para a empresa. Tenha a empresa, na sua empresa, né? Tudo bem definido, e quando tudo estiver bem definido, defina a verba para marketing. Então, olha, hoje eu consigo investir isso, e eu não vou relar nesse dinheiro, eu vou passar para a agência cuidar. Então, assim, não que... E aí a agência vai definir o FII, né? Assim, ali, Sim. o quanto você vai precisar pagar para ela e quanto você vai pagar de tráfego, por exemplo. Mas tem muita gente que chega e já quer fazer tráfego, já quer fazer um monte de coisa e fala, calma. Não é assim, não é bem por aí. A gente vai direcionando, claro, com todo cuidado, né? Porque a gente sabe que é o que você falou, a empresa é a vida da pessoa. Sim. Então, não vou chegar com 2 pés no peito e já falar muita coisa. Mas, assim, a gente vai ajudando mesmo, e que é o que a gente gosta, né? De falar, olha, nesse momento, se você fizer tráfego, não vai te dar o resultado que você espera. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai estruturar a sua comunicação. Uma vez que estiver estruturada, já tiver conteúdo legal, a gente vai começar a fazer o tráfego, que aí você vai começar a sentir esses resultados. Thaís, com quanto que eu começo a investir? A gente gosta de falar, né? A partir de R$300 você já vai começar a sentir um resultado. Sim. Mas, às vezes, a gente vai pegar uma empresa, a gente tem clientes que investem muito, né? E tem clientes que investem pouco, mas qual que é a diferença deles? A diferença é o passo que você está ali no caminho, mas é aquilo que a gente traz em algumas palestras que a gente faz, né? Que, eu não tenho tempo para investir em marketing, mas será que, né, como que é isso, né? Então, a gente gosta de trazer essa frase, né? Eu não invisto em marketing porque eu não tenho tempo, mas será que você não tem tempo porque você não investe em marketing? Porque Sim. você começa a delegar, colocar cada coisa no seu lugar, né? Então, eu acho que esse é o momento certo, o momento que você organiza a sua empresa e fala, olha, eu tenho isso para investir, e a partir disso, você vai aumentando, conforme você vai tendo lucro, você vai aumentando o investimento. E é assim que a gente espera, né? Porque às vezes a pessoa vai crescendo e vai esquecendo o marketing também. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a pessoa, ela alcança um resultado que ela acha que para ela já é suficiente e ali ela para, né? E aí daqui a pouquinho ela se perde de novo, e aí ela volta e vai ter que recomeçar, né? Eu recalculando. É o que eu falo também sempre, né? Que fala, a Coca-Cola nunca parou de anunciar, né? Então, a gente não vai se dar ao luxo de parar de anunciar. E eu fico impressionado com isso aí, porque outro dia até teve uma empresa, um amigo meu, que ele falou assim, Hamilton, cara, esses 3 primeiros meses, né? Isso em relação à rádio. Falou assim, esses 3 primeiros meses tá muito complicado para mim, tem IPVA, IPTU, mas não sei o quê. Cara, eu acho que eu vou dar uma pausa na rádio. Tem como dar uma pausa? Eu falei, tem, não tem problema nenhum. O que você sugere? Eu falei assim, você quer como amigo ou você quer como o cara que tá com a cota para te vender? Ele falou assim, não, como amigo. Eu falei assim, então, como amigo, eu vou ser sincero com você. Se você não tá conseguindo, se você tá apertado, se você acha que você não vai conseguir, a gente dá um prazo a mais para você e tal. Se você não vai conseguir, beleza, então resolva as suas coisas, depois você volta. Agora, como uma pessoa que quer que você fique na mídia, se todo mundo for sair esses 3 primeiros meses e você ficar, você vai aparecer mais. E o comercial do cara, ele aparecia de hora em hora, entendeu? E eu falei assim, cara, presta atenção, porque eu acho que disso aqui você vai render. Não, mas eu não dou conta mesmo. Beleza. Aí passou mais ou menos uns 2 dias, ele me ligou. Não, eu vou continuar, cara. Eu pensei bem, eu tava ouvindo a rádio, eu não vi o meu comercial, eu fiquei triste, porque sumiu pra mim. Falei, então, se sumiu pra você, vai sumir pros seus clientes. E aí, tal. Aí ele continuou, né? Aí faltava, acho que 2 meses, venceu o contrato. Eu falei, o cara não vai renovar, né? Ele tava esperando só vencer o contrato. Aí ele falou, não, vamos renovar. Aí renovou e tal, aí eu ligo pra ele e falei, aí, tá tranquilo, faço um pós-venda, tá tranquilo. Não, é isso mesmo. Do jeito que tá ótimo, não precisa mudar o texto, não precisa fazer nada. Mas é difícil a pessoa entender, porque aí você tem que entender a parte, assim, a gente tá vendo a parte do empresário, o CNPJ, mas tem a parte do CPF. Que aí o cara ele vai tirar da onde ele não tem para deixar a empresa em pé. Sim.
E muitas dessas vezes a pessoa não só quebra a empresa, mas como quebra ele também. Aí é difícil, né? Sim. Não, é tudo enxergar o momento, de fato. E é isso que também a gente traz para os nossos clientes, né? Sempre na reunião de alinhamento, a gente traz as oportunidades e fala o que está dentro do que você busca, né? Porque, claro, que tudo isso que a gente trouxe é para alcançar o seu objetivo. Diante daquilo da nossa primeira reunião de briefing que a gente faz, né? Para entender qual é o objetivo. Então, esses são os passos que você precisa dar para chegar nesse objetivo. Mas qual os passos que você consegue dar? Entendi. Né? E aí a gente vai acompanhando ali com o cliente. Boa. Ó, para você que tá acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like bem bacana e compartilhar para todo mundo, tá? Dá um recadinho aqui para você da Y-Steak. Para você que não conhece ainda, é uma empresa que ela começou fazendo os eventos, já são mais de 22 mil pessoas atendidas, e a Y-Steak hoje tem um restaurante, cara. E o restaurante é sensacional. E o mais bacana é que quando você chega no restaurante, o Rafa senta com você e vai te explicar os pratos, da onde que vem, como que é feito, e é uma tradição que tem ali todo um carinho especial para poder fazer para você, tá? Então, seja no seu evento ou seja no restaurante, a Y-Steak tem tudo que você precisa, principalmente por uma refeição com aquele sabor afetivo, tá? Amanhã, você sabe, tem aquele jantar com música ao vivo, sábado também, na hora do almoço, tem aquele super almoço especial com música ao vivo no jantar, e domingo também. Tá aí uma dica para você levar a sua mãe no Dia das Mães para poder saborear uma comida com sabor especial, não vai deixar ela na beira do fogão, né? Então, por favor, vai lá na Y-Steak, tá bom? É @Y-Steak no Instagram, lembrando que eles também fazem entrega pelo iFood, tá bom? Agora falar de uma coisa bacana para você que tá afim de fazer o seu consórcio. Você sabe que muita gente espera, né, pega um dinheirinho para poder investir em relação ao consórcio. Quero falar com você da Ana Campos, que é especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio. Ela que faz parte aí do consórcio União. Cara, tem um programa especial onde você vai ser contemplado até a quarta parcela. Isso é em contrato, então não é golpe, você não vai cair em golpe, não vai perder dinheiro, e você quer realizar o sonho de ter sua casa, ter o seu carro, fazer o seu investimento, né? Você que trabalha aí, você precisa de um caminhão, alguma coisa nesse sentido, o consórcio é com certeza a sua melhor opção, tá bom? @Ana Campos Consórcios, assessoria, você vai direto, consultoria, você vai direto já ter todas as informações, vai fazer uma reunião e, cara, eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Ana Campos junto com a gente por aqui também, consórcios e consultoria. Ó, nada melhor do que você garantir para sua mãe um iPhone neste Dia das Mães. O Marcão Imports tem isso aí para você. Marcão Imports RP, tá bom? Fica lá no Plaza Capital, entra lá no @Marcão Imports RP. Cara, o Marcão tem tudo que você precisa em iPhone, produtos Apple, e você sabe o que mais? Você pode parcelar até 18 vezes. E lá tem um equipamento, uma máquina que às vezes trincou a tela do seu iPhone, você não vai precisar trocar a tela inteira. Essa máquina faz o reparo e ele vai ficar original igual que nem um novo. Bacana, não é? Quer conhecer mais? Vai lá no @Marcão Imports RP para você conhecer. Quero falar também aqui da Encantar e Mimos Afetivos, que está presenteando as nossas convidadas com essas canecas maravilhosas. Tá chegando o Dia das Mães, a Renatinha, toda a equipe da Encantare faz para você aquelas cestas, faz todo o material para você, tem as canecas personalizadas, tem copos, taças e aquela cesta de café incrível que só a Encantare tem, tá? @Encantare Mimos para você conhecer, e eu tenho certeza que você vai adorar os produtos e a qualidade que a Renatinha tem e toda a equipe. As meninas vão receber depois também um voucher do Maridon Burger para vocês saborearem, para vocês conhecerem. O Maridon, ele é carne Angus direto na parrilha, tá? E aquela parrilha, aquela churrasqueira especial onde tem lenha. E agora no final de semana também tem aqueles steaks, você vai encontrar também aquelas costelinhas, tem muita coisa bacana no Maridon. Vai lá no @Maridon Burger para você saber das novidades, Maridon Burger House junto com a gente por aqui, e agora você sabe, né? Fez aniversário, a house tá linda, e você vai acompanhar também esses novos lanches, produtos diferenciados que o Maridon tem para você, e depois as meninas vão estar recebendo um voucher para poder ir lá conhecer, tá bom? Brindes que vocês vão receber também daqui a pouquinho é farofa. Vocês gostam de farofa? Nossa, Farofa da Nega é o maior e melhor acompanhamento do Brasil, tá? farofadanega.com.br, @Farofa da Nega, são 5 sabores. Aqui você vai encontrar o tradicional, tem também o picante, que é incrível, que é o que eu mais gosto, tem o de limão, tem o de banana, e você vai encontrar também a farofa caipira, tá? farofadanega.com.br, @Farofa da Nega no Instagram, para você saber das novidades, beleza? Ó, eu quero fazer, tem um pessoal mandando aqui um alôzinho, o James está
está mandando aqui, parabéns pela entrevista. Tudo na vida tem um início, é muito importante pessoas que passaram por experiências variadas dentro das plataformas digitais para direcionar de forma profissional aqueles que estão fora desse mundo, né? Ele fala aqui que o produto de uma empresa só aparece se o produto dela estiver na vitrine. Isso aí. Não é? O Carlos Alberto também está mandando aqui parabéns. A Luzia também está mandando um alô aqui, como sempre, detonando os assuntos que são sensacionais. E eu tinha colocado uma caixinha de perguntas. O pessoal estava mandando aqui para a gente, né? Falando sobre a abordagem da agência, né? Qual é a abordagem da agência para desenvolver estratégias de marketing digital e redes sociais para os seus clientes? Vocês já responderam um pouquinho, né, aqui pra gente. Mas praticamente as empresas que procuram essas estratégias, a Oreb já tem, né, toda essa plataforma para poder oferecer aquilo que é necessário para a sua empresa. Porque às vezes o que a sua empresa precisa não é o que o seu vizinho está precisando. Exatamente. Porque às vezes o cara fala, eu tenho uma padaria e eu preciso fazer isso. O outro cara tem uma casa de carne, é outra coisa, né? Sim. E tem gente que não tem essa noção. É o que a gente gosta de falar, de realmente... Sempre quando um cliente entra em contato, a gente gosta de fazer uma primeira reunião, onde a gente vai entender, de fato, o seu momento, né? O que você precisa, o que você está buscando, quais são os seus objetivos, para então a gente montar esse pacote diante da sua necessidade. Que aí todos esses, eles vão entrar como clientes elevados, né? São os nossos clientes que a gente cuida, que a gente acompanha. Mas cada um tem sua necessidade, tem seu nicho, tem, enfim, N coisas, né? Que a gente gosta de detalhar. Mas por isso que é tudo bem personalizado. Não tem como vender algo fechado para algo que é tão detalhado. Sim. A Mariana que tinha feito essa pergunta. O Edson tá aqui, o Edinho. Ele tá aqui. Como vocês lidam com a análise de público-alvo e definição, né, das personas para garantir o sucesso das campanhas? Isso também é uma coisa... Isso a gente procura entender junto com o cliente, né? Principalmente na primeira reunião, que é a reunião de briefing, depois que o cliente fechou, né? A gente faz uma série de perguntas, então eu sempre, quando eu vou fazer essas reuniões com a equipe, junto com o cliente, né, eu falo, olha, essa reunião é um pouco mais longa, cheia de perguntas, mas é com ela que a gente baseia toda a estratégia, né? Porque é muito importante conhecer o público. Então, esse detalhamento, ele é trazido pelo cliente, né, para nós. Então, a pessoa contratou a agência, a gente vai fazer várias perguntas que vai construir, né, esses perfis, né, devagarzinho, e aí o próprio cliente vai dando essas informações para nós, porque é ele que lida, né? Ele é a pessoa que está ali atendendo e conhece bem o público, ele vai ir passando para nós, olha, geralmente são pessoas assim, que têm essa motivação, que geralmente trazem essas dúvidas, que geralmente têm essas objeções, que geralmente me perguntam esse tipo de coisa, aí eu consigo oferecer meu produto. Então, qual é a necessidade que o teu produto, o teu serviço vai atender? Qual é a dor que ele vai sanar? Então, todas essas questões a gente procura entender já na reunião de briefing para daí, dessa reunião, já tirar toda a base da estratégia, o que vai sendo alinhado, né? Como a Thaís falou, mês a mês com o cliente. Então, de repente, chega um período da caminhada do cliente que ele pode mudar o público ou pode criar um produto novo, né, para vender para um público mais alternativo. E aí ele vai passar para nós, mas a base ali é já desde o início, porque é uma das informações fundamentais que a gente precisa, né? Sim. Show. A Ana Flávia, ela está começando agora também em publicidade e propaganda, que né? legal. Bem-vinda ao time. Ela está aqui, meninas, quais são as principais tendências que vocês observam atualmente no mundo do marketing digital, né? E como que a Oreb se mantém tão atualizada? Isso é o mais difícil, né? Porque todo dia é alguma coisa nova. É o que a gente fala, o Instagram ele quer pegar todo mundo, né? De jeito, porque cada dia... Esses dias mesmo eu mandei pra Cris que tava vindo uma nova atualização. Eu falei, se prepara, porque sempre tem coisa, né? Sempre tem que tá estudando, se atualizando. E isso não é só nós, né? Porque é o que a gente falou. Acaba que a gente fica mais na parte de gerenciamento. Então, os nossos colaboradores também têm que estar atualizados, porque eles que... vão ali na prática desenvolver. Então, a gente até a gente gosta de falar, né, que precisa estar sempre estudando, estar sempre buscando, e isso não só na própria internet. Sim. Mas os livros mesmo, eles trazem esse embasamento do que pode ser tendência, do que vai, né, começar. Então,
hoje em dia, né, o que está mais em alta é o Instagram, né, para negócios, né, o que a gente fala, qual é a casa dos negócios? Ainda é o Instagram. Claro, o TikTok vem tomando bastante parcela de um público-alvo, não de todos, mas de um público ele vem tomando, então precisa estar atento, Telegram precisa estar atento, YouTube principalmente é algo que já está consagrado aí, já tem muitos anos e que traz muito lucro para muita gente. Então, é de fato estar estudando cada parte, principalmente se for focar nessa parte do marketing digital, né? E a atualização é todos os dias, né? É estar por dentro das novidades, das vendas e compras de aplicativo, né? Porque qualquer momento que vende já muda tudo, né? Então, mas assim, o LinkedIn também é muito forte, isso a gente trabalha em algumas empresas que a gente tem. Então, tudo isso é estar, né, atualizando sempre, estudando sempre, é o que a gente busca. E também, eu acho que olhar para o todo, né? Olhar para o mundo num geral e entender qual a movimentação. Então, a movimentação está sendo para, por exemplo, né, novidades digitais. A IA, por exemplo, vem entrando em muitas coisas. Então, a gente está em contato com profissionais que trabalham especificamente com isso. Por quê? Porque a gente não vai ter expertise em todas as áreas. Sim. Mas, se eu estou vendo que a IA tá tomando conta, então por que não me atualizar, né? Por que não estar em contato com um profissional que pode me auxiliar diante disso, né? Então, por exemplo, agora mesmo a gente acabou de fechar um vídeo 3D. Não é algo que a gente faz, mas a gente tem tem fornecedores que fazem isso para nós. Então, por quê? O 3D vem forte, porque a gente vai ter o Meta, a gente vai ter várias coisas que estão crescendo. Então, a gente precisa ter parceiros de negócio. Se a gente não faz tudo, né? A gente precisa ter parceiros de negócio que façam. Então, dentro daquilo que a gente atende, a gente vai se atualizando assim, com um embasamento mesmo na nossa experiência e também no dia a dia. E se a gente não atende, então a gente vai recorrer aos universitários. Não, brincadeira, mas aos fornecedores. Falando em IA, não tem como não falar, porque a inteligência artificial chegou, né? E cada dia vai aparecer mais coisas. Eu, graças a Deus, que eu sou muito pequeno nisso aqui, mas eu vejo, por exemplo, locutores grandes ou pessoas que estão na publicidade há muito tempo que já estão se prejudicando com isso por conta de que o pessoal fala, eu não tenho condições de pagar o Galvão Bueno, eu vou pegar a inteligência para poder fazer, né? E também golpes, né? Que estão acontecendo bastante também, que é uma coisa muito ruim. Isso não tem como fugir, vai estar presente sempre na agência, porque virou uma ferramenta, né? Sim, já virou e é algo que... Nossa, a gente também começando a ver sobre isso, a gente foi em um evento ano passado, eu falei, meu Deus, né? Tanto se fala, é assustador. É algo que não começou, já vem faz tempo, né, crescendo, mas que tomou espaço muito grande. Então, de fato, é algo que já é presente no nosso dia a dia, não tem como fugir, não tem pra onde fugir. O Vitor é um ouvinte nosso lá da rádio, ele é lá de Catanduva. Ele mandou uma pergunta aqui, eu acho que ele tem uma empresa de telefonia, de celulares, né? Qual a importância do tráfego pago nas estratégias de marketing online e como a agência utiliza de forma eficaz? O tráfego, ele é muito importante. Nossa, pergunta muito inteligente aqui, viu, Vitor? Você viu? Você tá... Na rádio ele não faz isso aqui, não. Bom, o tráfego, ele é a ferramenta que a gente utiliza, assim, muitas vezes para que a pessoa possa atingir o público segmentado dela, né? Aquele público que ela quer atingir e chegar a novas pessoas. Então, ter uma abrangência maior, por exemplo... Estou aqui no meu Instagram, faz 3 meses que eu comecei minha empresa, e aí eu tenho um público X. Por enquanto, estou aqui no meu Instagram com a minha família, com os meus amigos, né? Aquelas pessoas que já fizeram serviço comigo, mas existe uma limitação, né, orgânica, que é as pessoas que vêm naturalmente, né, para a sua conta. Então, o tráfego, ele serve para te levar a pessoas certas, né, dentro de uma segmentação, aquele público ideal, né, que você desenhou. Então, desde a questão, né, de interesses, como também da parte geográfica. Então, eu quero atingir um público naquele bairro X. Então, a gente consegue segmentar dessa maneira. E isso nas redes sociais, né, que é o exemplo que eu estou dando,
também no Google, a gente trabalha bastante com isso. E cada tipo de campanha tem as suas particularidades, né? No Google eu costumo falar para o cliente muitas vezes, né? Que é quando o público dele já está bem aquecido, né? Está procurando aquilo. E aí é como se você oferecesse exatamente aquilo que a pessoa já está buscando, é mais fácil. As redes sociais, você vai atrás da pessoa que ela está interessada, mas ela muitas vezes não se lembra que ela está interessada, ela não está procurando aquilo aquela hora, ela está lá 8 horas da noite, né? Tá 8 horas da noite no sofá da casa dela. Mas você veio lá como um lembrete. Olha, você está querendo comprar um sofá novo. Esse aí que você tá muito legal. Então, é um movimento ao contrário, né? A combinação dos dois é perfeita. Então, o tráfego, ele serve para isso. Para chegar nas pessoas certas. Para trazer essa assertividade e trazer mais clientes. Atingir os objetivos, né? E faz toda a diferença, né? Faz. E hoje a gente fala, né? Se for pegar, igual a gente estava falando, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás... Poxa, você tinha que investir muito mais para aparecer e para aparecer para muito menos pessoas, né? Um público bem menor. Hoje, você investe pouco e aparece para muita gente. Então, assim, o alcance que as redes sociais têm, de fato, é muito diferente. Então, para você investia, sei lá, vamos colocar aí, R$5.000 para aparecer para sua cidade num outdoor. Hoje, você com 5 mil, você faz um estrago nas redes sociais. Exatamente. Então, assim, o investimento, proporcionalmente, é muito menor do que a gente tinha anteriormente, né? Claro que agora, quanto mais pessoas estão nas redes sociais, mais a concorrência aumenta, mais você vai ter que investir, porque, de fato, é essa concorrência de espaço. Da mesma forma como uma revista ela tem um espaço para um anúncio e não vai dar para 2 agências divulgarem naquele anúncio... e aí tem a concorrência, tem a questão de preço e tudo mais, a rede social trabalha da mesma forma. Sim. Quanto mais pessoas querendo divulgar aquele produto, mais ela vai cobrar para entregar o seu. Então, mais caro vai ficar por clique, enfim. Mas, se você for comparar proporcionalmente, hoje em dia você divulgar e chegar a muito mais pessoas é muito mais fácil. E eu lembro que na hora do que a gente estava conversando, vocês falaram assim, nossa, quando a gente fez o primeiro outdoor, não sei o quê, né? E hoje o LED já tomou conta também. Sim. Né? E a gente vê. Esses dias para trás eu comecei a rir bastante pelo seguinte. Tem um cara que ele quer patrocinar o podcast, mas a gente já tem uma marca. Outra. Então eu falei assim, é o mesmo segmento, a gente não faz, mas espera que acabar o contrato, a gente conversa com você e tal, né? E aí eu conversando com ele sobre isso e tal, eu passando na avenida, tinha um cara com uma camiseta pedindo, né, ajuda ali e tal, com a camiseta da rádio, né? E aí, beleza. Aí um cara falou assim, olha lá, onde já se viu, né? A rádio faz a camiseta e dá de brinde, aí o cara pega e dá pro cara, e o mendigo tá usando. Eu falei, mano, esse cara é um outdoor ambulante. Quantas pessoas não passam aqui na frente do cara pra ele pegar uma moedinha e a primeira coisa que ele vê é o líder grandão aqui. Eu falei assim, o que esse cara fez de propaganda pra gente em uma semana? Eu falei, eu não quero nem que ele lave aquela roupa. Eu tô quase pensando em lavar pra ele, pra trazer outra, porque, querendo ou não, ele fez um marketing de graça pra gente. Sim. Né? E é como se fosse um outdoor ambulante, assim. Gente, antes da gente chegar aqui na última parte, esse aqui eu vou ter que ler, infelizmente, porque é muita informação. Falar aqui do QAP Armas e Munições, porque já está liberada as vendas do segundo encontro Amigos Clientes do QAP, tá? Vai ter queima no alho, costela de chão, sobremesa, chopp, refrigerante, suco, água. Vai ser muito bacana. Os convites você já pode entrar aí. Vai ser open bar e open food, tá? Vai ser no sábado, dia 12+1 de julho, das 11 às 17 horas, na Chácara Viva Ouro, tá? Entra lá no QAP _ Brasil para você saber onde você consegue comprar e já adquirir o seu convite para o segundo encontro Amigos Clientes QAP aqui em São José do Rio Preto. Vai ser sensacional e a gente conta com a sua presença, tá bom? Agradecer também ao Rogério Simão, arte finalista, que tá junto com a gente sempre aqui, ao Evandro Tatu, para você que tá afim de fazer aquela tatuagem bacana. O Evandro vai passar uma temporada agora na Espanha, mas aquela tatuagem diferenciada para você que quer homenagear alguém ou tem algum significado, você gostaria de eternizar isso na sua pele, procure o Evandro Tatu nas redes sociais para você saber. O Rei do Pão de Queijo, cara, Rei do Pão de Queijo junto com a gente por aqui desde o início do nosso No Ar, tá? São 3 unidades em Rio Preto, tem na Badi, você vai encontrar no Plaza Capital e na General. É delicioso, é prático, é rápido, é o Rei do Pão de Queijo. Agradecer também a Joia Musical, a joiamusical.com.br junto com a gente e a Líder FM 98.3
sempre juntos por aqui. Tem 3 perguntinhas para a gente encerrar aqui, falando sobre a questão das campanhas, né? Qual é o maior desafio para vocês? Qual é de poder criar, implementar uma campanha estratégica para clientes e os seus setores, né? Que isso é meio que diferencial. E que vocês pudessem compartilhar um exemplo de campanha bem sucedida que a agência desenvolveu recentemente. Tá. Acho que o maior desafio é, de fato, entender, né, do segmento a ponto de você conseguir traçar uma estratégia. Então, você tem que entender bastante, né, e também entender a cabeça do público do seu cliente, né. Então, ter essa visão, eu acho que seria o maior desafio. E acho que a gente pode trazer o exemplo de um projeto que a gente fez para o Agro do Rio de Janeiro nesses últimos meses, né, Thais? Acho que faz uns 2 meses que a gente finalizou, 1 mês. Foi isso. E é um projeto maior, né, que a gente fez de planejamento estratégico. Então, nada prático, mas muito teórico, né? Porque era para ser apresentado para a parte de governo, né? Para aprovação, liberação de verba, para eles implementarem um polo de inovação do agro lá no estado, né? Assim. E para nós foi um desafio, né? Mas foi algo que foi muito gostoso de ver, né? De desenhar toda a estratégia. Foi uma estratégia de 2 anos. Então, para ser implementado, né? Agora... 2024, 2025 e comecinho de 2026, né? Então, para nós, assim, ver tudo isso acontecendo, né? E, se Deus quiser, sendo aprovado e acontecendo de fato, né? Sendo colocado em prática, é algo muito gratificante, né? Sim, foi algo bem diferente, assim, e quando a gente recebeu a notícia de que a gente tinha sido escolhido para fazer, né, e tudo mais, inclusive foi indicação de um cliente nosso, e aí era um funcionário que trabalhava na empresa, ele falou, não, na hora que eu tô dentro, né, da questão da Embrapa, da FIA e tudo mais, ele falou, na hora que me pediram uma agência, eu não pensei em outra, eu precisava que fosse vocês. Que legal. Então, ele falou, porque vocês são bem didáticas, a gente sabe que vocês têm toda a parte de estratégia, eu já trabalhei com vocês, sei disso. E aí, isso foi muito legal. Realmente essa parte do feedback que aquece, você fala, poxa, faz sentido o que a gente está fazendo, né? E saber que tudo isso que a gente planejou, que foi um mês aí puxado para nós, porque foi bastante trabalho, mas que vai ser implementado não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado inteiro do Rio de Janeiro, e saber que, assim, vão ser campanhas, vão ser estratégias que vão estar rodando e que foram tiradas de nós, né? Enfim, foram nós que planejamos. Então, foi a campanha que, até hoje, foi o que, assim, que a gente mais se orgulhou e que a gente mais gostou. E mais recente também, acabou de sair do forno, então é algo que a gente lembra, assim, de cabeça. Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre a equipe de vocês, né? Porque Sim. O time de vocês também, a gente percebe que é um time que está sempre junto com vocês, né? Conectado com aquilo que vocês pedem. Claro que tem que sempre dar um toquinho aqui, alguma coisinha desse sentido. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância, né, de ter esses colaboradores junto com vocês, porque você tendo uma agência com um time que corresponde àquilo que vocês precisam, ou que os clientes precisam, é fundamental, né? Sim, nossa, com certeza, né? É o que a Thaís falou, né? A gente olha para as coisas acontecendo, né? O trabalho pronto. A gente tem o dedo, mas, assim, as mãos, aquilo que é feito, a gente deve muito à nossa equipe. E, assim, todo o trabalho que é desenvolvido, a gente gosta muito de colocar para eles também essa questão da evolução e também do empenho, né? São valores muito importantes para nós. Então, fazer o melhor que você consegue, né? E a gente realmente vê eles fazendo. Então, para mim é muito gostoso isso. Muito gostoso também ver a relação entre eles, né? Pessoas que se conheceram na Oreb, né? E que são amigos, que convivem. E é tão gostoso, assim. A gente hoje está 100%, né, home office. E aí a gente tem alguns momentos, né, durante o mês que a gente se reúne, né? Presencialmente. É tão gostoso porque... É aquele momento de muita comunicação, café, né? Sim, nós temos o Café Escalada, né? E nesse Café Escalada a gente traz todos os assuntos
de atualidade, assim, que a gente precisa atualizar eles, também os novos clientes que estão entrando, enfim, e também para analisar alguns clientes. Isso é muito legal, porque aí ali sai tanto insight, sai tanta coisa, e ver o pessoal interagindo, né, que é isso que a Cris falou, eles conectados, e a gente percebendo que eles têm essa interação, mesmo estando em home office, eles têm um contato diário, porque a gente tem o aplicativo onde a gente entra todos os dias e tal, e eles sempre têm esse contato. Então, saber que eles estão conectados, que eles estão em sintonia, e que eles também estão em sintonia com a cultura da empresa, né? Isso, para nós, sempre foi muito importante, de construir uma cultura da empresa de tipo... Onde eles vão, eles sabem o que é a Oreb e por que ela faz sentido para nós e por que a gente se empenha por ela. Enfim, eles sabem da história e partilham disso e sabem que eles são parte disso. Sim. Isso que é importante para nós. Porque a gente começou com uma, que foi a Thaís, que foi a primeira, né? Ela é social media, ela faz toda a parte desse gerenciamento dos clientes, está sempre em contato com os clientes também. Então, a gente sempre fala que é Thaís em dose dupla, né? Eu faço primeiro o atendimento e depois passo para outra Thaís. Então, é sempre Thaís ali nos atendimentos. Mas aí depois foram entrando os demais. Então, hoje nós temos nossos designers, nós temos nossos videomakers. E aí ver a equipe crescendo, né? Todo ano a gente para pensar, a gente fala, poxa, lembrar que foi a gente que começou, que a gente ficava lá até 3 horas da madrugada fazendo as coisas, depois do trabalho, depois da faculdade. Então, todo o empenho valeu a pena. E hoje a gente colhe os frutos, né? Show de bola. Ó, deixa eu fazer uma pergunta que eu não podia deixar de fazer aqui, que é a questão da faculdade, né? Vocês se davam muito bem na faculdade, mas como sócios, tem briga? Tem alguma coisa assim? Eu sei que cada uma, né, toma conta de uma área, mas como que é isso aí? A gente sempre falou que É tipo um casamento. É tipo casamento. Pra nós é casamento. Porque eu falo, eu converso mais com você que com meu esposo. É engraçado como assim vai passando o tempo e a gente aprende, né, as coisas que são mais importantes pra outra, né? O que fere mais a outra também, o que é melhor que eu faça do que ela faça, ou o que ela vai fazer pra me ajudar, porque ela sabe que pra mim é mais difícil. Então é muito bonito, assim, ver que nessa amizade, né, nessa relação de trabalho também a gente tem muito esse companheirismo, sabe? Hoje a gente olha uma pra outra e a gente sabe o que a gente tá pensando, né? Sim. A gente, às vezes, na mensagem a gente já percebe, sabe? Você tá... tá bem você tá hoje? E vocês têm contato com o pessoal que tava no curso de vocês ou não ainda? Pouco, mas ainda tem, assim, alguns. com o nosso... Porque dentro da faculdade, você sabe, né? Sim. Tem as agências também, Sim, né? sim. Então, com o pessoal que era da nossa agência, a gente ainda mantém um pouco, mas poderia ser mais, porque, nossa, era tão gostoso também. E eles participaram de todo esse começo também, né? Então, isso é muito legal. Ó, e como né, tá essa evolução que vocês tiveram desde o início também, foi a evolução de vocês como mulheres e certas pessoas como mãe, né? Porque começou e não parou mais também, né? E eu até brinquei no início, as 3 vezes que eu vi a Thaís, cada vez já estava grávida. Como que você concilia tudo isso, né? Eu sei que vocês estão em home, mas como que dá para conciliar tudo isso? Como que é isso, né? Deve ser uma loucura, né? Não tem muito como fugir disso, né? Principalmente porque vão ser, né, agora os 3 pequenininhos, né? Porque eu tenho o Gustavinho de 2 anos, o Isaac de 7 meses e a Olivia agora no forninho. Mas é um dia a dia mesmo, tem que ir... Porque principalmente, assim, pra mim que faço a parte do atendimento, né? Eu vou me organizando ali no meu dia para que eles possam estar com alguém, para que eu possa sair, né? E também, ou, né, fazer os atendimentos online, enfim. Mas eu acho que eles se tornaram também muito do meu objetivo e da minha motivação também no dia a dia. Porque eu fico pensando, poxa, como que antes, onde eu trabalhava, né? Era uma fábrica e eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 5h30 da tarde. Nossa. Então, eu fico pensando hoje, nessa rotina, sem eles, como, né? Ia ser muito difícil. Claro que tem muitas mulheres que são guerreiras, que fazem isso, que passam por esse dia a dia. Mas hoje, vendo esse privilégio de estar com eles, né? De ter o meu trabalho, sempre tô ali no celular, né? Ele olha pra mim, o meu maiorzinho, né, de 2 anos, ele olha, a mamãe tá trabalhando, porque eu fico ali no celular o tempo todo, fazendo os atendimentos, fazendo isso, mas a gente vai conciliando, vai fazendo essa rotina e vai dando tudo certo, mas eu sou muito feliz, assim, em dizer que, e até meu esposo fala, né, que
da rotina, de como é o dia a dia, de como organizar, né? Ele me ajuda muito demais, assim, meus pais também, enfim, tem uma rede de apoio que me ajuda e isso faz toda a diferença. Mas é algo que eu não consigo deixar, né? Eu não consigo abrir mão, falar, Thaís, mas você quer cuidar deles, né, dos filhos e abrir mão da Aureb? Eu falo, não consigo abrir mão da Aureb, porque hoje a Aureb faz parte de mim e é algo que eu, de fato, amo, né? Até publiquei esses dias, compartilhei um vídeo, ele falando assim, como não tornar pesado todos os dias? É, de fato, ter um propósito e amar aquilo que faz. E hoje, o amor que a gente tem, assim, pela Aureb é algo que, poxa, não vejo Thaís sem Aureb, sabe? E foi uma construção que hoje meus filhos vivem isso, e a gente vai nessa construção, vai nessa loucura aquela Cada história. dia basta o seu cuidado. Aquela história, né? Ter o porquê ou porquê, né? Exato. A correr. Ó, pra gente finalizar aqui, pra vocês aí, a chave pra ter os bons resultados através do marketing, vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Qual que é a chave do sucesso para poder ter esse... Bom, acho que uma delas a gente já falou, né, que é conhecer o público, né, então algo que a gente procura muito com o cliente, né, fazer com que ele destrinche mesmo esse público para que a gente consiga ter assertividade, né, encontrar o público certo, né, que ele realmente vai conseguir os resultados. E eu acho que a outra principal que serve para a vida também, que é a constância, né. Então, nada adianta a gente ter a estratégia perfeita, mas a gente não conseguir colocar ela em prática no dia a dia. Porque o resultado consistente, ele tem que ter constância, né? Resultado, assim, que é palpável, que é firme, que é seguro, é aquele que é construído no dia a dia, que é aquela sedimentação da montanha, né? Então, é o passo a passo do dia a dia, né? Ó, tem sempre uma pergunta que a galera faz que eu sei que... a resposta já é complicada, né? Então, primeiro eu vou fazer uma mais legalzinha, que é assim, como que a Aureb... o que vocês poderiam dizer hoje que é o principal diferencial da Aureb para as outras agências? Eu acho que é, de fato, esse cuidado, sabe, com cada cliente, esse olhar diferenciado para cada conta e é esse acompanhamento, né? É o que eu falo para os nossos clientes. Eu falo, o que a gente gosta de fazer é, de fato, conhecer, é ser, de fato, um membro, né, ali da sua empresa. Onde a gente vai analisar não como, mais um, mas como uma empresa que a gente quer fazer crescer. Então, a gente olha, de fato, esse olhar individual, digamos, e o cuidado com cada ponto de contato do cliente. Esse O Paulo tinha perguntado assim se a agência ajuda a comprar seguidor. Gente, não faz isso, né? Não, pelo amor de Deus. Porque você vai fazer isso, você vai fazer alguma coisa ali, você vai como se estivesse falando no cemitério, porque não é real, né? Sim, e que conselhos vocês poderiam dar para quem ainda não está nesse mundo digital, que ainda não está fazendo marketing, que tem medo, tem gente que tem medo disso, de não ter resultado, alguma coisa assim, né? Para que a pessoa que vai assistir a gente depois, ou está assistindo agora, possa aprender ou possa impulsionar as suas estratégias de marketing. Eu acho que a primeira coisa é não ter medo. Eu sei que é difícil, né? Mas a coragem, ela é ir com medo, né? Muitas vezes se você entender o que é importante, né? Que é uma movimentação que é importante para você fazer, então vá com medo mesmo. E aí, se você não entende, busque entender. Compre o nosso curso. Pergunte para pessoas que entendem, converse com alguém, se quiser, às vezes chamar a gente para conversar mesmo, para entender melhor o que seria o primeiro passo. Fique à vontade, a gente vai ser um prazer para nós ajudar. Mas é realmente assim, se você não entende, busque informação, né? Tente tratar não como um bicho de 7 cabeças, mas simplifique, né? É comunicação, é a mesma coisa que a gente fala quando a gente está conversando, né? Levar a mensagem. O seu produto pode ser o melhor do mundo, mas as pessoas precisam saber disso, né? E muitas vezes elas não sabem. Então, a comunicação ela vai facilitar. Ela não é um monstro, mas ela é uma ferramenta, né? São ferramentas. Tem uma frase que ela é muito forte, né? Que é assim, o mais famoso sempre vence o melhor. E isso aí a gente vê, e eu falo isso, um dia eu falei para um cara de uma hamburgueria, que eu falei para ele, o seu hambúrguer não tem nenhum melhor que o seu, mas ninguém sabe que você tem um hambúrguer. Então a outra pessoa que está anunciando, o dela sempre vai vencer, né? Por conta do marketing, por conta do trabalho que eles fazem. Obrigado pela presença de vocês, sucesso sempre, parabéns, que vocês tenham cada vez mais sucesso, que Deus possa cada vez mais abençoar essa estrada de vocês aí, pavimentar com muito sucesso, muita saúde,
bastante clientes, né? E principalmente que a gente possa cada vez ver a Oreb nessa montanha cada vez mais alta e sempre ajudando, né, as pessoas que querem realmente entrar nesse mundo, que querem realmente sair do chão para poder fazer uma estratégia de qualidade com resultado e que às vezes ainda fica meio receoso. Tá? Queria que vocês mandassem beijos e abraços. Se ficou faltando alguma coisa também, fica à vontade aqui para falar. Não, amém. Obrigada, Milton, de verdade. A gente que agradece aí a oportunidade de participar e de uma pessoa tão próxima, né? Que conhece do nosso trabalho, que de fato vivenciou e que a cada dia está nessa parceria conosco, com nossos clientes, enfim. Então, é um prazer mesmo fazer parte aqui e conhecer a fundo, né? Ver de fato como funciona, estar nessa... Até brinquei com a Milton na hora que eu cheguei e falei, poxa, não sei como que funciona, você vai me orientando. Mas Pode falar. Mas não, a gente vai montar um Orebcast. Aí, ó. Né? Adorei. Trazer os clientes, conversar com a galera. Não, mas é que faz toda a diferença, né? E são oportunidades, são formas de divulgar diferente. E que o pessoal tá buscando, né? Então, assim, parabéns mesmo pelo programa. A gente adorou. Eu falo por nós duas, porque eu sei. Porque ela já sabe. Já conheço. Já é muita ligação, né? Mas é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Para quem quiser encontrar vocês, como é que faz? WhatsApp 17 99166 4515. Tem o nosso Instagram também, @orebcomunicação, né? E tem o nosso site também, orebcomunicação.com.br. E é isso. Qualquer coisa pede para Milton também, que vai ter umas conversas. Pode chamar, que a gente já encaminha aqui pro pessoal. Não perca tempo. Mas já segue lá no Instagram, que tem muito conteúdo bom. Show de bola. Mandar um abraço especial pro André, que essa semana foi aniversário dele. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Que você continue essa pessoa calma, serena, tranquila, que tá sempre atento. Sempre atento aqui com a gente aqui. Queria dizer para vocês que na semana que vem o No Ar não vai ser na quinta, vai ser na terça-feira, tá? Excepcionalmente na terça-feira nós vamos estar recebendo aqui o Otávio Fernandes, que é o proprietário da St. James Barbershop. A gente vai estar falando sobre esse mundo das barbearias gourmet e tudo mais. Então, para você que quer dar aquele trato no visual, alguma coisa nesse sentido, fica ligado com a gente para você aprender um pouquinho mais e saber de como que funciona a St. James aqui em Rio Preto, tá bom? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Até semana que vem.